Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Querer Melhorar também é altruísmo. Aqui comigo estão o Breno, a Deia e o Juliano. Olá, meu nome é Breno, sejam bem-vindos a mais um episódio. Olá, meu nome é Andrea, bem-vindos a mais um episódio. Olá, meu nome é Juliano, sejam bem-vindos a mais um episódio. É isso aí, pessoal, obrigado pela presença de vocês, novamente estamos aqui, a equipe de Jundiaí, e é isso aí, vamos que vamos. Hoje a gente extraiu o tema do livro Ame, Nutra e Perdoe. É um dos primeiros livros da Rap Science, ele é bem clássico e tem uma série de assuntos que é interessante que o Mestre Okawa ele conta a própria história dele dentro desse livro. E hoje a gente vai falar sobre a questão da disciplina ou de mesmo você sendo uma pessoa comum, com disciplina, com esforço, você consegue realizar grandes feitos nessa vida. Sobre isso que a gente vai falar hoje. O primeiro tópico é disciplina é liberdade. O autocontrole por si só é uma habilidade. Existem várias outras habilidades mais óbvias, mas o desejo de melhorar a si mesmo e superar as próprias fraquezas, ou em outras palavras, ter o domínio de si mesmo, é uma qualidade muito valiosa. De certa maneira, pode-se dizer que essa é uma habilidade divina. Não é algo que possa ser adquirido na escola ou no trabalho, mas essa habilidade significa que você se torna dono de si mesmo. Se você possuir essa capacidade, ela o ajudará a abrir inúmeras oportunidades novas. Às vezes, nos surpreendemos com uma visão completamente inesperada da natureza, como, por exemplo, a água brotando de um local obviamente improvável, como a fenda de uma rocha, ou a grama que se desenvolve num rochedo. Assim como a natureza nos ensina com esses exemplos, aprendemos que, com a capacidade de dominar a si mesmo, você será capaz de superar qualquer dificuldade que surgir pelo caminho e encontrar uma saída. É isso aí. Tem um autor chamado John Maxwell, ele escreve sobre liderança. E ele fala que a pessoa mais difícil de você liderar é você próprio. Ele fala difícil não é liderar os outros, difícil é se liderar. E ele fala que todo líder, a primeira característica de um bom líder é o autocontrole. Uma pessoa que ela não se controla, que ela não é disciplinada, ela não consegue controlar os outros, liderar os outros também, não controlar os outros, liderar as pessoas. Porque é aquela frase da Bíblia, que um cego só vai levar outro pro buraco. Quer dizer, se a gente quiser realmente ser uma pessoa útil à humanidade ou às pessoas à nossa volta, tudo vai começar pelo autocontrole. Dificilmente uma pessoa que ela não tem uma disciplina mínima, ou que ela não tem, isso na parte espiritual, no seu cotidiano também, se ela não é controlada, disciplinada, não consegue se controlar o corpo físico, os hábitos, dificilmente ela vai conseguir ser bastante útil para as pessoas, porque ela própria se perde no próprio descontrole. E acaba que daí não tem tempo, ou não tem habilidade ou paciência disponível para doar amor para os outros. Pode parecer contraditório, mas a realidade é exatamente assim. E o Maxwell ele é um grande líder. E ele fala que antes de você liderar, ele também não se liderava antes de liderar as pessoas. Ele não conseguia. Ele não tinha disciplina de sono, não tinha disciplina de alimentação. E aí ele percebeu que quando ele começou a se disciplinar, essa disciplina que ele gerou por ele próprio começou a ajudar os liderados dele também. E essa disciplina, ela acaba refletindo nas pessoas. Porque as pessoas vão ver se você é disciplinado ou não. É igual, por exemplo, eu faço palestra. Quem está sentado assistindo, 100% das pessoas sabem se eu estudei ou não. Eu não preciso falar nada. Por quê? Porque as pessoas sentem isso. Todo mundo sabe. E todo mundo sabe se uma pessoa é disciplinada ou não. E dificilmente, ou é impossível, uma pessoa indisciplinada querer ajudar alguém ou conseguir movimentar as pessoas, porque as pessoas não vão ter vontade de fazer o que a pessoa fala ou de querer seguir
as diretrizes ou enfim, o que a pessoa está querendo, né? Então, essa autodisciplina é o começo de tudo na nossa vida. E o próprio Mestre Okawa dá o exemplo dele no livro Ame, Nutra e Perdoe. Ele sempre foi disciplinado nos estudos, no esporte, desde garoto. O pessoal geralmente não é disciplinado porque é difícil. Exato, É muito bem difícil. observado. É muito difícil se disciplinar. Mas você é disciplinado, né? Mas por que é difícil? Porque demora muito. Muito tempo. Exatamente. O pessoal fala, vai demorar um mês. Um mês eu tô bom, mas demora anos. É. No mínimo uns 3 anos você consegue ter uma rotina bem legal ali, né? Sim. No mínimo. E se demorar para estabelecer, aí é mais difícil ainda. Mais né? difícil Você é novo e já é disciplinado, então você tá plantando boas sementes, né? Mas se a gente demora para ter uma disciplina mínima, vai ficando cada vez mais difícil mesmo e nunca é rápido, né? Tem que ter muita paciência. É, porque quando você já tá mais velho, você já tem os seus costumes mais fixados, né? Sei lá, você acorda 11 horas da manhã, por exemplo. Ô louco, velho. Sei lá que é você, mas... Sei lá você, 11 horas da manhã. Não sei, mas vai que acorda, né? Mas se você acordar, sei lá, por 30 anos, 11 horas da manhã, dificilmente aos 31 você vai acordar 10 ou 7 horas da manhã. E se quiser, vai ter que daí fazer um esforço absurdo. Por um longo período de tempo daí. Uhum. Pra mudar os hábitos, né? Manter essa constância, né? Que é ali o difícil, consistência, né? A consistência que é o difícil, né? Por exemplo, elas pegam um dia, você consegue levantar 11 horas, né? Mas no outro dia você já volta ao seu padrão, né? Levantar às hábito 7, que você né? tinha. 7. Levantar às 11 O Juliano tá se disciplinando pra acordar às 11. Já vai perto, né? Acorda meio Hoje eu me disciplinei muito, acordei 11 horas. Só quem pode, né? Há poucos essa disciplina aí. É. Então é complicado mesmo, manter essa consistência, né, realmente é difícil, né. E a disciplina também, ela traz autoconfiança, né. Eu acho que você manter essa disciplina aumenta muito sua autoconfiança. Tive um exemplo, né, que conversei com o Gabriel, né, um tempo atrás, quando ele voltou do Japão, lá no Shoshinkan. Conversando em japonês. A gente conversou em japonês, inclusive. Só ele entendeu, não entendi nada, não entendi nada. Aí tudo bem. E aí, na época eu tava com problema de gastrite e eu tive que mudar a minha alimentação, né, pra tentar solucionar o problema, né, de saúde. E, obviamente, também o padrão mental, enfim, né, a parte mental também, espiritual teve que ser trabalhada, mas a alimentação também entrei junto pra ajudar, né. E eu tive bastante dificuldade, assim, no início pra realmente cortar as coisas que eu gosto de comer, né? Chocolate, essas coisas, acho que todo mundo gosta, né? Refrigerante. Então refrigerante também. E apesar que refri é mais tranquilo, né? Mas mais chocolate, né? Então eu tive que cortar bastante coisa, né? Suco de maracujá, nossa, eu amo, cara. E aí eu tive que cortar também porque é ácido, né? Enfim. É bom que você fica calminho, né? Então. A cara da Deia. É bom você ficar calminho. Eu não preciso, não. Já sou bem calminho. Eu preciso de deixar as uma calminhas. paciência, sabe? Desculpa, Júlio. Então, aí foi... Mas eu consegui, cara. Realmente consegui. E depois, a sensação que você tem realmente é de que você consegue fazer qualquer coisa que você quiser, né? Te dá também, além de aumentar a sua autoconfiança, né? Te dá meio que... Aumenta mesmo a sua autoconfiança. Você sente, né? Que você é capaz de fazer aquilo que você realmente colocar como foco, né? Como objetivo, né? É interessante, cara. Esse sentimento, né? Você foi corajoso mesmo de abandonar. Foi corajoso. Não é fácil, Tem não, que ter não. coragem pra abandonar. Aí você só isso. sentiu que o fato de você ter se disciplinado na alimentação transbordou para outras áreas da sua vida, né? É isso que é legal. Aumenta mesmo dá esse up, né? Assim, é bem interessante, cara. Isso é uma experiência interessante, porque tem aquele livro O Poder do Hábito, ele fala isso, que você não precisa ser disciplinado em tudo. Você escolhe uma área da sua vida para você ser disciplinado. No caso do Julian foi a alimentação. Aí, quando você se disciplinar em uma área, pode parecer absurdo, mas naturalmente você começa a se disciplinar em outras áreas também, que é essa autoconfiança que o Julian comentou. Tem um exemplo nesse livro que
a pessoa, ele tirava um tempinho, só que todo dia ele tinha, tipo no intervalinho de café dele, ele tinha que descer, comer um donuts e tomar um café. Só que aí nesse momento ele aproveitava e conversava com as pessoas que estavam ali. Só que ele foi vendo que isso se tornou esse hábito dele, né? Aí ele foi vendo que na verdade, o que aconteceu? Ele engordou porque ele comia o donuts todo dia, né? E não era porque ele queria comer o donuts. O que realmente ele precisava era conversar com as pessoas em volta. Daí ele descobriu isso. Aí ele foi mudando o hábito dele. Aí o que ele... então é isso? Então vamos... Ele parava todo mundo do trabalho, né? Algumas pessoas, naquele tempinho. Então vamos trocar ideia, conversar e pronto. Sem o donuts. Sem o donuts. Então não era o donuts que ele queria ir lá pra comer o donuts. Era uma desculpa, né? Vamos dizer assim, pra... Daí é um hábito mesmo dele. Aí ele foi trocando o hábito com isso, que era conversar, que ele queria conversar com as pessoas. E aí nesse intervalo ele mudou totalmente o hábito dele de não comer mais o donuts, porque ele tava engordando e não era isso que ele precisava, né? É interessante o comentário da Deia, porque um hábito dificilmente você tira ele. Um hábito a gente muda ele, na verdade. Como ele é muito... tá intrínseco no nosso comportamento, você consegue mudar, mas dificilmente você vai tirar um hábito. É igual tem um exemplo do AA também nesse livro. Que a pessoa que, por exemplo, ela vai na padaria à noite e toma cerveja com os amigos. Na verdade, ela não quer tomar cerveja só, ela quer conversar. O que o AA faz? Ele dá uma oportunidade das pessoas conversarem. Aí a vontade de beber ela vai diminuindo, porque ela tem a satisfação da conversa. Aí ela não vai querer beber mais. Essa questão também do hábito, às vezes a gente fala de hábito, autocontrole, pode parecer um sacrifício, né? Que você tem que ficar se arrastando, tem que se algemar no pé da cama para se sacrificar. Mas na verdade, a gente vai falar no próximo tópico, o autocontrole, ele gera uma felicidade. E você também pode se premiar quando você tem autodisciplina. Por exemplo, você conseguiu acordar cedo a semana toda. Você pode se dar um prêmio, comer um chocolate, fazer alguma coisa. Não necessariamente o autocontrole ou a disciplina é algo sacrificante. Envolve sacrifícios, esforço, mas nem por isso é chato. Ou é algo que você precisa se anular, acabar com a sua vida para ser disciplinado. Não é assim. Acho que fica muito mais interessante quando a gente pensa dessa maneira, que o autocontrole, estabelecer ele é bom. É algo interessante, você pode ser algo bom para você, não precisa necessariamente fazer mal para ser disciplinado, né? Tem uma analogia com como é que funciona, né? Que é como se, imagina uma montanha, né? Aquela onde as pessoas vão com skboard, esqui, né? E aí ele faz um caminho, né? Um trajeto em cobra, por exemplo. Aí ele vai 1, 2, 3, uma hora faz um buraco na neve. Porque ele percorreu tanto esse caminho que virou muito fácil. Já tá praticamente na terra. Fica a marca aí, fica né? a marca já. É a mesma coisa, nossa autodisciplina. Pô, legal. Quando você marca, você continua nele. Aí é difícil você sair dele. Porque imagina, tá um buracão, né? Você sai desse buracão, imagina, né? Entendi. Você ir pra outro lugar que é mais fácil cair. É mais fácil escorregar, né? Tem algum hábito seu que você sente que é assim? Hábito meu? Meditar às 5 da manhã? Não. Cara, acho que é sempre ler um pouquinho à noite, assim. Mesmo que seja totalmente bem pouco, mas ler um pouquinho eu leio. Mas você faz isso exaustivamente, né? Todo dia... Quando não faz, aí... Se sente mal, aí né? você Se sente mal. falta, Realmente. Eu também. Eu tiro meia hora todo dia para ler um livro do mestre. Isso eu busco fazer 5 vezes por semana. E sempre 20 minutos à noite também. E atividade física 2 vezes por semana. Eu tenho feito isso há uns 5 anos, mais ou menos, a rotina. E agora eu percebo mesmo que não tem como não fazer. E vira automático, né? Sim. Então você nem pensa, esse exemplo do buraco que o Breno comentou, fica uma marca ali, né? Parece um trilho. Se você não faz, você
parece que tirou uma perna, né, meu? Você Verdade. fica meio... Você fica meio manco mesmo. Eu né? tenho falar, ele é muito, né? Tem que ser tudo igualzinho, tem que mudar um pouco, né? Mas se torna mesmo. Uma rotina. É uma rotina. Uhum. Agora a gente tá em casa, mas quando eu saio pra trabalhar, é tudo cronometrado, Tudo bem dizer assim, certinho, tudo certinho. Se eu não sair sem fazer minhas orações, sabe? Uhum. Então eu levanto, vou lá, tomo banho, faço oração, aí tomo café da manhã e saio. Se alguma coisa mudar nisso, É diferente o dia. Muda. Muda seu tudo, dia. né? É te dar uma segurança, né? Aí se você não faz oração de manhã, por exemplo, seu dia parece que não é o mesmo, né? Então é as coisas assim. O hábito fica cravado mesmo. Sim. O Sócrates dizia, né, que nós somos o que nós fazemos repetidamente. É isso que é a nossa essência. Né? Uhum. Então a gente tem que tomar cuidado com os nossos hábitos, né? Quais hábitos a gente está tendo. E, por exemplo, quem tem o hábito de reclamar, por exemplo, é um hábito ruim, né? Mas você pode trocar o hábito de reclamar por exemplo, ficar quieto. O hábito do silêncio. Tirar enfim. a fumaça da chaminé, né? Exatamente. Se tá saindo muita fumaça da chaminé, diminui a fumaça. Quer dizer, fala menos, né? Reclama menos. Isso é uma disciplina também. Sim. E isso funciona pra tudo. Uma hora a gente acaba se condicionando a reclamar menos. A gente tem total liberdade de escolher os nossos hábitos. E isso é de cada um daí, né? Mas esse autocontrole, ele se torna uma liberdade. Você fica livre daí, porque você faz o que você quer. Então, se a gente quiser mesmo ser livre, a gente tem que ter autocontrole. Primeiro, tudo começa aí. Se não tiver autocontrole não é que você vai ser militar, você vai ficar tudo certinho, né? Você tem que ter um pouco de... Não precisa ser perfeccionista. No sentido de tem que ter isso tudo 100%. Almeja 70%, eu que sou largado 60%, tá bom. Pra você conseguir o que o Juliano comentou da consistência. Uhum. A gente vai sair um pouco do tópico principal, mas se a gente é perfeccionista, você perde a consistência. Porque você quer fazer uma coisa, você vai errar. Que nem, não devia falar, mas eu vou fazer oração toda manhã. Tem manhã que eu não consigo. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou me jogar num buraco? Não deu hoje? Que solução péssima, né? Às vezes não dá, né? Às vezes acontece alguma coisa que não dá pra fazer. E aí nem por isso, porque se a gente é perfeccionista, a gente perde a consistência. Então não deu hoje, tenta amanhã. Amanhã não deu? Putz, eu preciso mudar alguma coisa pra eu ir sempre... manter isso por um período de tempo é o ponto-chave do autocontrole. Então é ter foco em alguns hábitos e manter eles por um período de tempo considerável. Anos, né? A gente tá falando de anos aqui. Eu acho que observar os hábitos também é uma forma de reflexão também, Opa. né? Você conseguir mudar, né? Tirar hábitos ruins e colocar hábitos bons, né? Isso Sim. também você vai transformando, também lapidando seu coração, né? É autoconhecimento também, né? Então, também encaixa aí no... Dentro dos 8 corretos caminhos, tem a correta vida. A correta vida é como você usa o seu tempo, basicamente. Porque tempo é vida. E é a análise dos hábitos. Basicamente, a gente ter uma agenda e pensar o que a gente está fazendo toda semana, anotar mesmo, né? Ter no papel. Claro ali, o que a gente está fazendo. E toda semana buscar o que pode melhorar, o que pode tirar, o que pode... E toda semana tem coisa para mudar, né? Tem coisa para melhorar, para aprimorar. E aí fica tudo mais interessante no fim das contas, né? E aí você tem liberdade no final. De maneira alguma... Eu acho que o maçante, o ruim é você não ter isso. Porque, por exemplo, você quer ler um livro. Você não consegue ler o livro porque você não tem disciplina. É horrível. É verdade. Sim. Verdade. Você fala, eu vou ler um livro. Passa Sim. 2, Roda, 3 semanas roda, e fala, roda. não li o livro. Vira péssimo. e não conseguiu ler, né? É igual promessa de começo de ano. É verdade. Tem 40 promessas. No ano que vem, aí pula as ondinhas, faz não sei o quê. Não adianta nada. Assim, Cai no buraco. Os buracos do esqui. Bom, é isso aí. A gente vai pro segundo tópico de hoje, que é do autocontrole para o amor. Por outro lado, aqueles que, partindo de uma vida banal e estagnada,
conseguiram chegar ao sucesso pelo próprio esforço. São absolutamente incapazes de ficar indiferentes aos outros. Tais pessoas têm um desejo enorme de encontrar e ajudar aqueles que estão presos ao lodo da mediocridade, exatamente como elas já estiveram um dia. Essa é a maneira pela qual o espírito de autoaperfeiçoamento e o esforço continuado se transformam em amor. Mesmo que você seja bem-sucedido no autocontrole e faça um esforço constante para atingir seus objetivos, se os frutos desse esforço não trouxerem felicidade ao próximo, ele terá sido em vão. Aqueles que se preocupam apenas consigo mesmos e usam a força de vontade somente para a própria evolução acabarão solitários no fim da vida. Esse trecho ele se torna uma etapa seguinte do autoesforço, ou seja, para que a gente tem que ser disciplinado ou ter autocontrole? Para poder ajudar mais ainda as pessoas. É muito interessante isso, porque às vezes quem é muito focado só no próprio autoesforço fica egoísta mesmo, não se importa muito com os outros. A gente busca se esforçar, por exemplo, a gente busca estudar a verdade, fazer reflexão, estudar para quê? Para se melhorar, claro, porque um cego só leva o outro pro buraco. Mas para poder, quando tiver alguém sofrendo ou alguém precisando de orientação, poder fornecer palavras que vão orientar essa pessoa. Esse é o ponto final do autocontrole. Leva tempo, mas o objetivo não é o autocontrole por si só. É o autocontrole que ele vai gerar no final um altruísmo, que é o título do episódio, né? Essa questão do altruísmo mesmo. Você usar o seu esforço para ajudar outras pessoas. Cada um à sua maneira. Cada um acho que tem uma personalidade diferente, características diferentes para poder ajudar pessoas de maneiras diferentes também. Esse é um ponto muito importante que não deve ser esquecido, que a gente está almejando estudar, almejando se controlar para aumentar a qualidade do nosso amor. O amor, ele tem quantidade e qualidade. É um eixo horizontal e um eixo vertical. A gente tem que aumentar os dois. Tanto a quantidade, ou seja, atingir o maior número possível de pessoas, como a profundidade também. Ou seja, realmente ajudar as pessoas. Esse é o ponto-chave. É aí que a gente quer chegar na questão da autodisciplina. A sua autodisciplina, às vezes, faz outra ter autodisciplina. É a única maneira, na verdade. É o que o São Francisco de Assis dizia. A palavra guia, o exemplo arrasta. Não adianta eu ficar falando, lê o livro. Chego pro Juliano, o Juliano é a vítima, né? Vou bater no Juliano, vou falar mal do Juliano. Fico falando do Juliano, lê o livro, você tem que ler. E eu não leio. Nunca vai ler. Deu um exemplo, né? Tem que ter. E aí, esse exemplo, ele acaba se tornando amor no final das contas. Quando é bom, né? Na questão do autocontrole e tudo. E você tendo mais autocontrole, você, por exemplo, você gerencia bem o seu tempo. Pode parecer egoísmo você ficar analisando, mas você pode ter tempo livre para ajudar os outros. Se a gente está sempre ocupado, sempre com a mão cheia, sempre um monte de coisa para fazer, você nunca vai ter tempo para parar para ouvir alguém, por exemplo. Ou se a gente não tem paciência, você vai acabar maltratando as pessoas, porque você não tem paciência. É esse tipo de autocontrole que é importante. E a questão do tempo foi interessante ter comentado, né? Uma vez um membro deu um relato aqui pra gente, em questão do tempo mesmo, que ele tinha dificuldade de organizar, né, o tempo, se organizar no tempo, e isso ele acabava realmente agindo de forma grosseira com as pessoas, né? E aí ele percebeu isso, foi bem interessante, né? Ele percebeu, não, eu tô muito focado no tempo, né, e eu não tô conseguindo gerenciar, organizar bem meu tempo e tô acabando, né, levando infelicidade também para as pessoas, não tô escutando as pessoas, né? Então aí foi bem interessante isso mesmo, você comentou em relação à paciência, né? Que você se torna mais paciente, né? Você sendo mais organizado, digamos assim, né? Você não fica atropelado, né, desesperado para atender alguém rápido, digamos assim, porque você precisa fazer coisa X ou Y, né? Então
É bem interessante. E aquilo que você sempre comenta também nas palestras, né? O melhor presente que você pode dar para alguém ou é o melhor, né? Então, você se melhorando, né? Se tornando uma pessoa melhor, você consegue ajudar cada vez mais as pessoas, né? Seu amor realmente aumenta, né? Não tem como a gente é aquilo que pensa, né? Então, se eu tô pensando bobeiras, né? E coisas negativas, eu não tenho como ajudar alguém, né? Sim. Então, realmente é bem nesse caminho mesmo. Tem um exemplo que eu acho legal na parte de empreendedorismo, tem os investidores anjo. Eu acho bem legal esse esquema, que é assim, ele é um empreendedor que ele montou uma empresa, ele sofreu por décadas para montar a empresa dele, daí ele teve muito sucesso. Daí ele vende a empresa dele, só que ele ganha uma quantidade de dinheiro, um patrimônio tão grande que ele não precisa necessariamente mais trabalhar. Daí o que ele faz? Ele usa esse dinheiro para investir em empresas de outras pessoas que estão começando e dar orientação para essas pessoas. Cara, eu acho isso muito interessante. Chama investidor anjo. Aí ele vê startups. Aí uma startup está precisando de 30 mil reais para começar. Aí ele vai e analisa o plano de marketing dos caras. Ele fala, pô, legal o plano de vocês. Ele vai e investe neles. 30 mil, só que não é só o dinheiro. Ele também compartilha conhecimento. Só que esse conhecimento não vem de livro, vem da própria experiência dele. Ou seja, esse cara, certamente durante algum tempo, ele foi egoísta. Ele só ficou pensando na empresa dele. Pode ser que ele ficou horas e horas do dia trabalhando lá, dando sangue para a empresa dele crescer. E ele ficou rico com isso. Só que ele pegou essa riqueza, não só monetária, a riqueza de conhecimento e pessoas que ele tem. E ele compartilha isso com outras pessoas. E o que é mais interessante, quando ele compartilha isso, ele fica mais rico. Prospera mais ainda. Né? Os investidores anjos, eles têm uma saída muito grande de dinheiro. Só que a entrada, ela fica cada vez maior. Quanto mais os caras compartilham, mais eles recebem. E aí o cara, que na verdade ele já era rico, ele fica muito mais rico. Porque ele está compartilhando o que ele tem. O amor, eu começo a trocar uma fala no ponto de partida da felicidade. O amor, ele foge da matemática. E na matemática, você divide, fica menos. O amor não, você divide, ele aumenta. E só que se esse cara não fosse disciplinado, jamais ele ia chegar nesse nível. De poder ajudar as pessoas nessa profundidade daí. Às vezes ele está ajudando uma pessoa que ela não tem emprego e ela não tem nem futuro quase. Mas com a ajuda desse cara, pode ser que essa pessoa conseguiu ter um emprego dela. E ela gerou emprego para mais 20, sei lá, 100. Esse amor se espalha para mais e mais pessoas. Sim. Né? Só que o ponto central dele é a autodisciplina. Por isso que ela se transforma em altruísmo no final das contas. Então essa questão da profundidade mesmo do amor, né? E que o autocontrole é muito importante. Então essa questão do tempo, né, que o Juliano estava comentando também. Se a gente não tiver espaço no nosso dia para ficar tranquilo, para acabar o trabalho rápido, dificilmente vai conseguir ajudar alguém. É como o Julian comentou, vai ficar nesse espiral aí, você próprio perdendo para você mesmo, né? No final das contas. Que nem o cachorro. Roda, que nem o cachorro. Igual a Fiona. Atrás do rabo, né? E não faz pega. nada, né? Passa o dia inteiro correndo atrás do rabo e não chega em nenhum lugar, né? Sim. Não consegue concluir todas as atividades do dia, né? O ideal é assim, é concluir as nossas tarefas e ajudar as pessoas a concluírem as delas também. A gente conclui as nossas, trabalha bem, faz o que tem que fazer para poder ajudar outras pessoas. E assim que a humanidade acaba se desenvolvendo. Pessoas que se destacam, elas acabam ajudando outras pessoas daí. O sucesso delas leva outras pessoas ao sucesso também. A disciplina delas leva outras pessoas a serem disciplinadas também. E é assim que a humanidade vai para frente. Mas é importante também ser humilde, né? Como também, tem... Senão, eu sou autodisciplinado. Eu acordo às 7, leio o livrozinho. Fica um mal. Aí você é um malo mesmo. Você não tem como... Você não tem como doar amor assim. Fica exigindo dos outros. Mas é bem importante isso, Breno. Né? Bem observado. Que aí o mestre comenta nesse trecho que a Deia leu, né? Que quando a pessoa ela vem de baixo, ela apanha igual cachorro,
mas ela consegue apanhar, mas ela aguenta o baque e supera, ela consegue ter humildade. Porque ela consegue entender o sentimento das outras pessoas. No livro As Leis da Esperança, o mestre fala que o pior chefe para você trabalhar embaixo é aquele que nunca falhou. Ou aquela pessoa que ela sempre nasceu lá, sempre foi bem, né, tudo certinho. Quando essa pessoa que é tudo certinho vai liderar alguém, fracasso. É melhor virar especialista numa área só e não lidar com pessoa. Porque se alguém erra, já cai matando. Tudo perfeito. É falta de humildade mesmo. Então, é aquela questão da lei da ação e reação, do livro As Leis de Aço. Quando você for jovem, se tiver que pagar pra sofrer, paga. Porque daí quando estiver na fase adulta, vai conseguir pelo menos entender o sofrimento das outras pessoas. Se coloca no lugar do outro, né? E você não julga uma pessoa que erra, uma pessoa que, enfim, falha, uma pessoa que, enfim, que é uma pessoa. Você não... Porque a pessoa é assim, né? Todo mundo, né? Sempre tem o Zé Mané, né? Sempre tem o Zé Mané. Todo planeta tem um mané. Não, e fica um mala mesmo. Fica. E faz parte, né? Que a gente sempre comenta, né? A gente tá aqui pra aprender mesmo, então os erros vão acontecer, né? Independente do... Não tem como ser perfeito, né? Sim. Perfeição não existe aqui, né? Então a gente vai aprender e vai desenvolver mesmo com isso, né? Quanto mais perrengue, vamos dizer assim. Mais sabedoria. Mais tolerância. Isso é importante. É difícil, né? Gerar essa humildade, mas ela é necessária. Seja no amor ou seja na dor. É importante que... Isso é uma coisa que não tem preço, né? Isso foi uma das coisas que eu aprendi quando eu saí de casa, fui morar fora. Porque eu não sabia pedir ajuda, né? Eu sempre fazia tudo sozinho. Mas você sai de casa, se você não pedir ajuda, você tá na roça. Não, eu tava na roça, né? Mas você tava mal. Você não consegue fazer nada, né? E aí você começa a pedir ajuda, você tem que gerar humildade, não tem como, né? Você tem que admitir que você não sabe, que você não tem. E aí você começa a se desenvolver nesse sentido daí. Não que eu seja super humilde, eu sou mala também. Aí você ia falar, Júlia? Não, realmente. Eu ia falar mais, né? Não, uma vez a gente tava na chácara e a gente tava conversando, né? E o pessoal foi compartilhando as experiências, né? Na rap mesmo. E aí eu lembro que uma pessoa também comentou em relação à aceitação, né? Que a gente sempre fala da doação, que é importante a gente doar, né? Doar amor, né? Mas é importante aceitar também. E aquilo me pegou, né? Eu falei, nossa, realmente, cara. Que daí a pessoa explicou a situação dela, que ela tinha dificuldade de aceitar, né? Quando alguém, por exemplo, fazia algum favor pra ela, né? Ela achava que ia incomodar a pessoa, enfim. E a pessoa se ofereceu, né? Pra ajudar, né? Ela não foi lá, nossa, pelo amor de Deus, me ajudem, né? A pessoa realmente estava disposta a ajudar, só que ela achou que ia incomodar, né? E aconteceu comigo, né? Depois que passou aquela situação, né? Eu fui no mercado, né? E aí um monte de sacola, não tem mania de entrar no mercado e não pegar o carrinho, e você vai pegando um monte de coisa, né? No final, um monte, né, velho? Pra levar, né? Aquela coisa absurda. E aí... Que mania é essa, velho? Eu tenho mania de entrar no mercado e não pegar o carrinho. Que hábito é esse? Esse hábito. Esse hábito eu preciso melhorar, cara. Porque tem essa mania mesmo, tipo, eu vou pegar só tal coisa. Aí no final você acaba saindo com um monte, né? E aí você tá roubando, né? E aí eu com um monte de sacola, né? Daí eu encontrei uma moça, assim, que eu não conhecia ela, mas era um rosto familiar, né? Que ela era uma vizinha ali no meu bairro, né? Ela já tinha me visto já no ponto e tal, né? Ela me viu sofrendo lá com as sacolas, né? Ela falou, eu te conheço e tal, né? Você mora perto de mim, né? Eu falei, sim, moro e tal, né? Ela falou, você não quer que eu te ajude, né? Com as sacolas, né? Aí na hora me veio, não precisa, né? Aí na hora, tipo, eu lembrei, né? Na hora que me veio de falar não, o pensamento de falar não precisa, tá ok, né? Eu lembrei da conversa que a gente teve na chácara, né? De aceitar, né? Que a pessoa tá se oferecendo pra ajudar, né? Daí, na hora eu mudei, né? Eu falei, não, tudo bem, né? Quero sim, né? Muito obrigado, né? Agradeci e tudo, né? Então é importante também, é um ato também de humildade, né? E uma forma de você também ajudar a pessoa a praticar a doação de amor também, né? Que é uma forma também de você deixar com que ela
pratique mesmo o amor, né? Sim. Que ela doe amor pra você também, né? Então é interessante também. Achei muito, muito interessante, cara, essa situação, né? Quando o pessoal falou da aceitação, né? Eu falei, nossa, realmente, cara. Bem que nem você citou, né? Que você tem dificuldade de pedir ajuda, né? Depois que você começou, né? Meio que entra nessa questão, né? Sim. A vida vai te ensinando, né? De você querer não incomodar as pessoas e tal, né? A gente tem automático isso, né? Ah, não precisa, né? Verdade. Mas é questão de humildade mesmo, né? De querer aceitar ajuda e agradecer por essa ajuda, né? E você começa a ser mais grato também. No sentido de... Você tá recebendo ajuda, então eu tenho que agradecer, né? Bom, é isso aí então. A gente encerra o episódio de hoje. Agradeço a todos os ouvintes. Agradeço também o Breno, a Déia e o Julian pela companhia. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado por nos ouvir. Muito obrigado. E até. Valeu!